Você ouvirá a palavra de Deus. Saiba mais sobre a Bíblia. Falamos que a Bíblia fala da ocupação, experiências e personalidades dos seus autores. Os 4 evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes foram coautores com Deus no Novo Testamento. Deus é o autor de todas as Escrituras, de toda a Bíblia Sagrada, através da inspiração pelo Espírito Santo, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, e 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O livro de Mateus. Mateus era judeu e, antes de seguir a Jesus Cristo, era cobrador de taxas e impostos para o governo romano, e por isso seus patriotas judeus o odiavam. Seu livro foi escrito especialmente aos judeus, com o objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido. Ele menciona a genealogia de Jesus em 3 períodos de 14 gerações cada, começando por Abraão e terminando com José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14. E desde a deportação para a Babilônia até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Veja o livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. O livro de Marcos, ou João Marcos. Marcos era o seu sobrenome. Marcos, filho de Maria, cuja casa era o ponto de encontro dos primeiros cristãos, conforme Atos 12, versículo 12. Sua mãe parecia ser de largos recursos, já que possuía casa em Jerusalém que comportava os cristãos. Foi em sua casa que os discípulos se reuniram, orando pelo livramento de Pedro, a quem Herodes Agripa havia feito prender. Marcos, bem jovem ainda, serviu com Paulo e Barnabé, seu primo, e Pedro, que é considerado quem mais o instruiu nos mínimos detalhes da vida de Jesus. Seu evangelho dirige-se mais aos não-judeus, pois cita poucas vezes o Antigo Testamento. Seu evangelho caracteriza-se por grande movimentação e frequente uso da palavra logo. Exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Versículo 12. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Versículo 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E até o capítulo 15, versículo 1, ele usa a palavra logo. Marcos descreve Cristo como o Filho do Homem. Veja Marcos capítulo 8, versículo 38 e Marcos capítulo 9, versículo 12. O livro de Lucas. Lucas era gentio, era chamado de um médico amado, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14. Companheiro de Paulo em viagens e trabalhos missionários, conforme Filemão 24. Ele é o autor também do livro de Atos dos Apóstolos. Ele mesmo fala de como estudou bastante ou minuciosamente para preparar o seu evangelho, procurando os discípulos que haviam presenciado todos os atos. Veja Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Lucas dirigiu-se aos gentios e apresentou a genealogia de Jesus, contando por José e voltando nas gerações até Adão, o pai da humanidade, e Deus. Veja Lucas capítulo 3, versículos 23 ao versículo 38. O versículo 38 diz: Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Seu evangelho é notável pela compaixão que Jesus demonstrou para com os infelizes, oprimidos e pecadores. O livro de João. João, chamado de o discípulo amado.
Veja João, capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2 e capítulo 21, versículo 7 e versículo 20. João procura apresentar Jesus como Filho de Deus e revela mais os ensinamentos de Jesus do que os seus dados biográficos. Em seu evangelho, os discursos de Jesus são em geral mais compridos e profundos do que nos outros evangelhos, especialmente os de Mateus e Marcos. No capítulo 21, versículo 24, ele descreve ser o próprio autor do livro de João, que testifica das coisas que viu e escreveu, e que o seu testemunho é verdadeiro. E no versículo 25, ele diz que Jesus fez tantas outras coisas e que se cada uma delas fosse escrita, nem no mundo todo caberia os livros que se escrevessem. O Evangelho de João, assim como o livro de Gênesis, começa com a palavra princípio. No princípio é uma expressão que tem significados distintos do hebraico Bereshit. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, se refere ao princípio, ao início da criação dos céus e da terra por Deus. Em João, capítulo 1, versículo 1, se refere a um tempo eterno que antecede a criação. No princípio era o Verbo, a palavra, referindo-se a Jesus. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Verbo, do grego logos. O verbo já existia. Tudo foi feito por ele, Jesus, o Verbo. Sem ele, nada do que foi feito se fez, conforme João capítulo 1, versículo 3. Isto reporta a criação e revela a eternidade, e mostra que antes da criação de todo o universo, o Verbo, a palavra, já existia. Veja João capítulo 1, versículo 14 e veja também Colossenses capítulo 1, versículos do 12 ao versículo 17, que cita que em Jesus foram criadas todas as coisas, e Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Segundo o dicionário Aurélio, verbo, do latim verbo, é o substantivo masculino, palavra, o mesmo que verbo. Da religião, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada em Jesus Cristo. Na tradução do Antigo Testamento do hebraico para o aramaico, esse vocábulo é traduzido por Deus. Já o termo grego logos era usado nos círculos intelectuais gregos para expressar a força material que rege todo o universo, a mente soberana que governa e dá sentido a todas as coisas. Versão Septuaginta. Apesar de o Novo Testamento ser escrito em grego, a ideia de João era do Antigo Testamento, o Verbo como a manifestação de Deus. Veja João capítulo 1, versículo 14 e compare com Apocalipse capítulo 19, versículo 13. João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Apocalipse capítulo 19, versículo 13 diz: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. É por isso que o Evangelho de João começa com a ideia de que Jesus, o Verbo, a maior manifestação de Deus ao homem, já existia quando o universo foi criado. Jesus está no mesmo nível de Deus. A preposição com de o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus indica relação pessoal e mesmo nível, a mesma característica.
O Verbo, ou seja, Jesus, o Cristo, é alguém que tem íntima comunhão com o Pai e foi manifestado a nós, conforme 1 de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O versículo 2: porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versão ARC. O Evangelho de João começa confirmando a preexistência, ou seja, a eternidade. A personalidade e a divindade de Jesus Cristo é diferente do Pai, mas ainda assim ele é o próprio Deus. Livro de João, capítulo 10, versículos 30 e 38. Eu e o Pai somos um. Veja João, capítulo 14, versículos 9 a 11 e 1 de João, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E para finalizar, 1 de João, capítulo 5, versículo 20, que diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para relembrar, a Bíblia fala da ocupação, experiências e personalidades dos seus autores. Homens escreveram as Escrituras inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Verbo é a palavra, isto é, Jesus. O Verbo já existia quando o universo foi criado. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Um grande abraço e lembre-se, Jesus te ama. Olá! Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva neste canal e toque o sininho para receber as notificações do YouTube. Você ouvirá a palavra de Deus na versão King James atualizada. Tenha um excelente dia e lembre-se, Jesus te ama.